Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto, Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, Título 3º, Capítulo Único do Inquérito Policial Militar. Finalidade do inquérito. Art. 9. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Modus PEOR que pode ser iniciado. Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria, de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator, b. por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada, posteriormente, por ofício, c. em virtude de requisição do Ministério Público, d. por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25, e, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar, f. quando, de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Primeiro, tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente, para que esta torne efetiva a delegação, nos termos do 2 graus do art. 7. Providências antes do inquérito. Segundo, o aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que seja tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. Infração de natureza não militar. Terceiro, se a infração penal não for, evidentemente, de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Oficial general como infrator. Quarto, se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado, maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Quinto, se, no curso do inquérito, o seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do 2 graus do art. 7. Escrivão do inquérito. Art. 11. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos.
Compromisso legal. Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código, no exercício da função. Medidas preliminares ao inquérito. Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o segundo do art. 10 deverá, se possível, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário, b. apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato, c. efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244, d. colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Formação do inquérito. Art. 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, atribuição do seu encarregado, a. tomar as medidas previstas no art. 12, se ainda não o tiverem sido, b. ouvir o ofendido, c. ouvir o indiciado, d. ouvir testemunhas, e proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e a cariações, f. determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias, g. determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação, h. proceder a buscas e apreensões, nos termos dos arts. 172 a 184 e 185 a 189, e tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames. Reconstituição dos fatos. Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Assistência de procurado R. Art. 14. Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Encarregado de inquérito. Requisitos. Art. 15 será encarregado do inquérito, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão, tenente, e, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sempre que possível, oficial superior, atendida, em cada caso, a sua hierarquia, se oficial ou indiciado. Sigilo do inquérito. Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Art. 16. Há nos casos em que os servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Primeiro, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da nesta oração do procedimento investigatório,
podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. 2 graus esgotado o prazo disposto no primeiro com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. 3º, vetado. 4º, vetado. 5º, vetado. 6º, as disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Incomunicabilidade do indiciado. Prazo. Art. 17. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso, por 3 dias no máximo. Detenção de indiciado. Art. 18. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais 20 dias, pelo comandante da região, distrito naval ou zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica, prisão preventiva e menagem. Solicitação. Parágrafo único. Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação, justificando a decretação da prisão preventiva ou de menagem, do indiciado. Inquirição durante o dia. Art. 19. As testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeie entre as 7 e as 18 horas. Inquirição. Assentada de início, interrupção e encerramento. Primeiro o escrivão lavrará a assentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos, e, da mesma forma, do seu encerramento ou interrupções, no final daquele período. Inquirição. Limite de tempo. Segundo a testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 18 horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Terceiro, não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso de urgência. Prazos para terminação do inquérito. Art. 20. O inquérito deverá terminar dentro em 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Prorrogação de prazo. Primeiro, este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Diligências não concluídas até o inquérito. Segundo, não haverá mais prerrogação, além da prevista no primeiro, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente.
Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz e, para a juntada ao processo. Ainda, no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas, por qualquer impedimento. Dedução em favor dos prazos. Terceiro, são deduzidas dos prazos referidos neste artigo as interrupções pelo motivo previsto no 5º do art. 10 Reunião e ordem das peças de inquérito. Art. 21 Todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processado e dactilografadas, em espaço 2, com as folhas numeradas e rubricadas, pelo escrivão. Juntada de documento. Parágrafo único. De cada documento junto, a que precederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o ar e respectivo termo, mencionando a data. Relatório. Art. 22 O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá-se a infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando, se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais. Solução. Primeiro, no caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado envia-o à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada a infração disciplinar, ou de ter-me novas diligências, se as julgar necessárias. Advocação. Segundo, discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocar-lo e dar solução diferente. Remessa do inquérito à auditoria da circunscrição. Art. 23. Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetos que interessem à sua prova. Remessa a auditorias especializadas. Primeiro, na circunscrição onde houver auditorias especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, atender-se para a remessa, a especialização de cada uma. Onde houver mais de uma na mesma sede, especializada ou não, a remessa será feita à primeira auditoria, para a respectiva distribuição. Os incidentes ocorridos no curso do inquérito serão resolvidos pelo juiz a que couber tomar conhecimento do inquérito, por distribuição. Segundo, os autos de inquérito instaurado fora do território nacional serão remetidos à primeira auditoria da circunscrição com sede na capital da União, atendida, contudo, a especialização referida no primeiro. Arquivamento de inquérito. Proibição. Art. 24 A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Instauração de novo inquérito. Art. 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Primeiro, verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra C. Segundo, o Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Devolução de autos de inquérito.
Art. 26. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser, e mediante requisição do Ministério Público, para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, segunda por determinação do juiz, antes da denúncia, para o preenchimento de formalidades previstas neste Código, ou para complemento de prova que julgue necessária. Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo, não excedente de 20 dias, para a restituição dos autos. Suficiência do auto de flagrante e delito. Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito. Dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da Autoridade Policial Militar, FAR, se, assim demora ao juiz competente, nos termos do art. 20 dispensa de inquérito. Art. 28. O inquérito poderá ser dispensado, sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público, a, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais, b, nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, c, nos crimes previstos nos arts. 341 e 349 do Código Penal Militar.